continuando aqui, deixa eu deixar aqui a tela de vocês, que fica mais fácil. Depois de problemas técnicos. Eu parei em que? No condutor, né? Então a gente tem aí diversos materiais condutores. Vocês já estão cansados de conhecer. Água, ouro, alguns tipos de metais. Agora depende do metal também, né? Que são altamente condutores nessa passagem de energia, certo? Já o isolante é o que oferece uma resistência, né? Ele tem um baixo nível de condutividade. Eu gosto mais de dizer que ao invés dele ter um baixo nível de condutividade, que ele tem uma resistência à condutividade, mas no final das contas dá no mesmo lugar, certo? E o semicondutor é, portanto, um material que possui um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e de um condutor. Eu não gosto dessa descrição, como eu já tinha dito anteriormente, porque um semicondutor está muito mais próximo do condutor do que do isolante. Se ele estivesse no meio termo ali, a gente teria muita perca energética, e não é o caso. A gente tem uma perca bem baixa comparado, né? Mas se a literatura gosta de escrever assim, quem sou eu? Ó, aqui a gente tem alguns valores de resistividade de cada um desses tipos de materiais, certo? A gente tem aqui dos condutores, né? O cobre, que o povo rouba os fios dos postes para vender, porque querendo ou não, tem um valor de mercado. Agora é engraçado, porque é um componente que a gente acha relativamente fácil. E mesmo assim ele tem um valor comercial alto ainda. Porque 1 quilo de cobre é caro, né? Pelo menos eu vejo o povo arrancando até hoje. O alumínio também, certo? E aí aqui a gente tem, ó, os níveis de resistividade, certo? Vocês estão vendo que essa resistência, ela vai ser medida em quê? Em ohms, né? Já que a gente está falando de resistência. Aí esse valor aqui, eu não sei se eu falei para vocês lá em resistores, mas tem algumas representações quando a gente vai para muitas casas depois da vírgula, a gente utiliza essa representação através da potência de 10, tá vendo? Então são valores bem relativamente altos. Ou nesse caso aqui é baixo, né? Porque é menos. Já um semicondutor, tá vendo? A gente tem uma resistência relativamente bem baixa, mas também não chega a ser tão alta, certo? A gente tem eu não digo que é meio termo, porque meio termo seria meio a meio mesmo, mas ele tem um restinho de resistência lá, mas deixa passar de qualquer forma, certo? Já um isolante aqui, a gente tem como exemplo a mica, né? A gente tem esse valor aqui 10 elevado a 12. Então, se vocês observarem, a gente tem valores expressivos. Hoje em dia, um dos materiais mais utilizados na construção de componentes eletrônicos é o silício, né? Não é à toa que a gente tem lá o Vale do Silício, que é onde se produz grande parte de algumas inovações tecnológicas que a gente tem. Hoje foram desenvolvidas nesse ambiente lá do Vale do Silício. Mas não chega a ser algo a nível de engenharia. É a nível de ideias mesmo, certo? Mas o silício, ele é um dos não, né? Eu digo que ele é o componente, não. O material mais popular que a gente tem a nível de fabricação dos componentes e das placas eletrônicas. Obviamente que alguns componentes, eles têm outros materiais que são necessários para a composição.
até para a gente obter um determinado tipo de comportamento, porque senão não vai funcionar, certo? É tanto que quando a gente entrar na teoria do diodo, vocês vão entender do porquê que eu estou falando dessa questão dos materiais. Porque alguns componentes, para ele ter um comportamento de bloqueio, por exemplo, de passagem de corrente, eles precisam ser compostos de materiais isolantes e, ao mesmo tempo, de materiais condutores. E aí é onde a gente cria a teoria do semicondutor. Mas isso é mais uma questão de organização física do que da teoria em si. A gente tem uma tabela periódica aqui. Eu odiava química, eu odeio química até hoje, não vou mentir para vocês. Mas, como vocês podem ver, a gente tem uma gama de metais, certo? E semimetais, mas a gente não utiliza eles diretamente para construir a parte física, né? A gente utiliza eles como peças de manipulação, digamos assim. Principalmente essa. Deixa eu pegar a setinha aqui. Principalmente essa fila aqui, ó. Aí aqui a gente tem o silício, o germânio, o arsênio. Esses três aqui é a Santa Trindade da eletrônica. A gente não utiliza ele fisicamente na estruturação física dos componentes, mas muitas vezes eles são peças-chave para a construção do comportamento do componente. Então, eles são o que a gente chama de semimetais, né? Mas a gente tem outros metais aqui, e baseado nessa questão de composição química mesmo dele, eu não lembro como é que se classifica essa questão dos... que a gente tem essa classificação aqui, né? De número atômico, peso atômico, não lembro mais disso, não sei nem o que é que faz. Mas tem uma classificaçãozinha que a gente determina o que é mais... o que é condutor e o que é mais resistente à condução, certo? Mas pra gente o importante nessa parte de semicondutores é justamente esses três moços aqui, ó. Eles são a Santa Trindade dos semicondutores, basicamente. Aqui a gente tem uma figura, essa figura ficou um pouco apagada, gente, porque do material que eu peguei ela tava de outra cor e eu tive que aplicar uma textura para ela ficar mais ou menos assim, né? A gente tem aqui também os semicondutores intrínsecos. O que é que são esses semicondutores intrínsecos? Eles são os semicondutores no estado bruto natural deles, como eles são achados na natureza de fato, tá? Não é algo aplicável diretamente, até porque a maioria dos semicondutores eles são manipulados dentro de encapsulamentos para serem utilizados nos materiais eletrônicos, tá? Mas é uma definição que se precisa saber. Os semicondutores mais comuns e mais utilizados são o silício, que a representação é SI, e o germânio. Eles são elementos tetravalentes, possuindo 4 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele vai perder 4 para ganhar 4. Eu não sei não, essa parte tô mentindo. Essa parte de troca de elétrons a gente não vai entrar nessa parte química não é nem meu forte. Mas eu trouxe a teoria porque era necessário, certo? Ó, cada átomo compartilha 4 elétrons com os vizinhos, de modo a haver 8 elétrons em torno de cada núcleo. Não sei. Não vou passar para vocês não se assustarem. Eu imagino as caras que vocês estão fazendo aí. Ó, existe a teoria de dopagem, certo? Dos semicondutores. Isso é uma coisa importante porque a partir desse ponto a gente começa a entrar nas teorias dos diodos e dos transistores, certo? Existe um termo chamado dopagem, certo? Que é como se você sujasse um elemento químico para ele perder ou ganhar características de outro elemento, certo?
Por isso que existe essa descrição na maioria da literatura, certo? Então, quando ele diz aqui, como a gente tem no slide, ó, se um cristal de silício for dopado com átomos pentavalentes, esses átomos pentavalentes só são encontrados nesses componentes, ó, arsênio, antimônio ou fósforo. Normalmente, o componente que mais se dopa esses semicondutores, o silício ou o germânio, é o fósforo. Ele é muito utilizado na composição, principalmente dos diodos, tá? Também chamados de impurezas. Como é? Isso aqui está escrito errado, depois eu vou consertar. Será produzido um semicondutor do tipo negativo pelo excesso de pelo excesso de um elétron nessa estrutura. Assim, o que acontece? Vou resumir. Isso aqui eu tenho que reescrever, que está escrito errado. Quando você tem um semicondutor, ele não tem características de polarização. Ele não é negativo nem positivo, certo? O que a gente faz para determinar essa questão da polaridade é justamente essa dopagem. E tem alguns elementos que fazem com que deixem aquele elemento negativo ou positivo. No caso do arsênio e do fósforo, quando você pega um componente de silício e dopa com um deles, você transforma aquele ponto ali num semicondutor negativo. Ou seja, quando você tem que ligar ele dentro de um circuito, se ele for do tipo N ou do tipo P, você precisa ligar eles diretamente naqueles polos para produzir o efeito que você quer, certo? Como é que eu sei o que é um semicondutor do tipo negativo e um semicondutor do tipo positivo? O semicondutor do tipo negativo é o que ele tem um elétron a mais na sua estrutura, então ele vai ter que passar esse elétron para frente, tá? Já o semicondutor do tipo P, que é o tipo positivo, ele vai precisar puxar elétrons para sua estrutura, certo? Que é o que acontece aqui, ó. Nesse desenho aqui, a gente tem um cristal de silício, tá certo? Aqui, ó. Vocês vão ver que um cristal de silício, ele tem quatro pontos aqui, né? Cada um deles eu tenho 2 elétrons em cada ponto. Então, aqui no meu núcleo, eu vou ter 4, certo? Só que como eu dopei ele com fósforo, né? Nesse caso aqui, com fósforo ou com arsênio, ficou um elétron sobrando na minha estrutura química. Então, esse elétron aqui, quando eu for ligar ele no circuito, ele vai ter que passar para frente, certo? Então, essa estrutura é o que define o semicondutor do tipo negativo, porque ele tem que perder elétrons, certo? Já o tipo positivo, ele tem que puxar elétrons para sua estrutura. É o que a gente vai ver aqui, ó. Depois dessa parte, certo? Aqui, ó, todo material que tem um semicondutor do tipo N, ele vai ter essa estrutura aqui. Ele vai estar sempre um elétron aqui na sua estrutura sobrando, certo? Então, ele vai ter que passar para frente quando ele se vê conectado a uma corrente. Ó, assim, o número de elétrons livres é maior que o número de lacunas. Neste semicondutor, os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são portadores minoritários, certo? O que acontece esse tipo de semicondutor, ele tem uma tendência a perder esses elétrons, certo? Já o tipo P, ele tem uma tendência a ganhar os elétrons dentro da sua estrutura. Aí aqui, ó, a gente está falando agora do positivo, certo? Ó, se um cristal de silício for dopado com átomos trivalentes, que é alumínio, boro,
ou galho. O nome de um boneco de um jogo é galho. Também chamado de impurezas aceitadora, será produzido um semicondutor do tipo P, ou seja, do tipo positivo, pela falta de um elétron nessa estrutura. Ou seja, é totalmente lógico. Pensa o seguinte, o tipo N ele tende a sobrar e o tipo P ele tende a faltar, certo? Então, quando a gente tem essa questão dessas dopagens, a gente acaba criando a polarização. É importante que esses componentes eles sejam ligados aos tipos de energia que ele pede, justamente pela essa composição química do, 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 do como é que eu posso dizer? Do semicondutor em si. Se eu não atender às necessidades da composição química do semicondutor, ele não vai ligar, ele não vai funcionar, certo? Então, quando a gente tem essa questão da polarização, o que é que acontece? Se a gente não ligar esses moços nas necessidades que eles têm, eles não vão funcionar, porque as estruturas químicas dos componentes têm uma deficiência ou têm uma sobra, e elas precisam ser supridas para funcionar. Então, essas estruturas, elas normalmente, elas são bem, como é que eu posso dizer? Elas são bem cismadas. Então, se o semicondutor ele está dopado com positivo e negativo, se ele for tipo N ou tipo P, você tem que respeitar esse tipo de ligação. Senão ele não vai funcionar de jeito maneira, tá? Ó, o que é que acontece aqui, ó? Aqui a gente tem a estrutura, tá vendo? De um material semicondutor dopado para ser positivo. Então, eu vou ter aqui, ó, um elétron que vai estar faltando dentro da estrutura dele. Então, ele vai ter que preencher isso. Aí aqui tem mais uma definição de lacuna, certo? O número de lacunas é maior que o número de elétrons livres. Nesse semicondutor, as lacunas são portadoras majoritárias e os elétrons livres são portadores minoritários. Aí a gente tem um negócio chamado junção PN, certo? Alguns semicondutores, principalmente quando a gente for falar de transistores, essas junções elas vão ser um ponto-chave para definir o tipo de transistor que você vai estar trabalhando. Os diodos, eles não têm essa terceira perna, digamos assim. O diodo você tem uma ponta, que é um positivo, um polo positivo, um polo negativo. Então, os diodos eles são bem simples. Mas quando a gente parte para, por exemplo, uma ponte retificadora, um transistor, a gente vai ter outras características baseadas nessa teoria aqui, certo? Essa junção PN, como o nome já diz, você vai pegar aqueles dois cristais que você dopou como P e como N e vai juntar eles, certo? Quando você faz essa junção, você vai provocar uma recombinação, certo? Dessas estruturas, das estruturas químicas, e os elétrons eles vão acabar se comunicando, certo? Aí o que é que vai acontecer? Quando você provoca a recombinação de elétrons e lacunas na região ou na região da junção, formando uma barreira de potencial. O que é que acontece? O tipo P, estruturalmente falando, ele é composto pelas minhas lacunas aqui, né? Tudo positivo, tá vendo? Então, essa barreira aqui vai ser um negativo, que é o que eu preciso. Já aqui no tipo N, eu vou ter uma barreira positiva, porque é o que eu preciso passar para frente na estrutura do meu cristal. Então, essa barreira de potencial, ele vai ter esses dois elementos que são os íons negativos e positivos, e dentro dessa barreira é onde vai acontecer a mágica do elemento, certo? O que é que acontece? Um componente do tipo diodo, ele
a principal característica desse componente é que a energia ela só corre em uma direção. Ou seja, não é à toa que a simbologia de um diodo é isso aqui, né? É um triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, um positivo e um negativo. Então, a minha energia ela vai correr nesse sentido aqui, ó. Certo? Imagine exatamente isso aqui que eu desenhei sendo isso aqui, ó. Aqui no meio eu tenho essa estruturação, basicamente. Apesar de eu ter uma estrutura positiva e negativa, certo? O fluxo de troca de elétrons dentro desse componente vai ser sempre nesse sentido aqui, ó. Quando eu injeto energia aqui positiva, eu não diria, basicamente é isso, né? Eu vou injetar energia positiva aqui, ela vai vir para cá. A corrente vai preencher o meu componente e vai fazer esse jogo aqui de troca, porque é o que os materiais de composição do componente permite fazer, que são essas trocas, certo? Só que se eu, por acaso, mudar o sentido da corrente, porque vocês lembram o que acontece, né? Eu vou abrir aqui o simulador para ilustrar o que é que a gente está conversando aqui. Porque senão fica muito imagético. Mas basicamente, gente, o que vai acontecer é que essa troca aqui, se aqui eu tenho que ganhar, né? Porque o positivo eu tenho lacunas. E o negativo eu tenho sobras. Então, o negativo automaticamente vai preencher quem? O meu positivo, né? E o positivo vai pegar o quê? Esses elétrons que estão sobrando aqui no meu negativo. E vice-versa. Só que esse fluxo aqui só acontece se a corrente estiver nesse sentido. Se a corrente por acaso voltar, ela não consegue fazer essa troca. Porque estruturalmente falando, o componente não foi dopado para funcionar nesse sentido. Ele só foi criado para funcionar no sentido contrário. Deixa eu abrir aqui o nosso simuladorzinho. Vamos lá. Vou criar aqui um novo. Ou melhor, deixa eu ver se já tem algum pronto aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí eu gasto menos tempo. Corrente. Aqui é sentido de corrente. Resistor, capacitor. Diodo. Aqui já tem um pronto. Vou ficar batendo cabeça não. Ó. Observe. A gente tem aqui, certo? Um diodo. Onde eu tenho uma correntezinha aqui contínua de 9 volts passando nesse sentido, tá vendo? Agora, para vocês parece invertido o sentido da corrente ou eu tô ficando doida? Eu não sei, Parece sim, professora. Eu sempre achei isso desde o início. Parece, é porque eu tô com a tela que eu tô mostrando para vocês aberta na minha televisão, né? E aí eu tô olhando aqui num sentido e lá tá em outro. Eu não entendo por quê. Mas eu juro pra vocês que ele tá rodando no sentido horário, certo? Ele tá rodando assim, ó. Ele vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Por algum motivo ele fica... Acho que é por causa do espelhamento, João falando. Então, ó, se eu por acaso... Vou cortar aqui as ligações e vou inverter ele, certo? Vou botar ele assim, ó. Olha o que acontece. Não tem fluxo nenhum de corrente. Por quê? Porque qual é a tendência desse componente como um todo, né? Qual é o objetivo de um diodo no final das contas? Ele só permite a passagem da corrente no sentido positivo
para o negativo. Por que ele só permite isso? Porque a composição da junção PNP só permite a troca de elétrons nesse sentido, do positivo para o negativo. Se eu não tenho essa troca positivo para o negativo, automaticamente ele bloqueia. É como se essa barreira aqui, ó, que ele chama de barreira, né? É como se essa barreira ela ativasse no momento que eu tenho um sentido alternado, certo? Por isso que alguns componentes eles são polarizados, porque eles precisam seguir um fluxo, certo? A corrente precisa seguir um fluxo para ativar a nível químico, quimicamente falando, para ativar as estruturas dos átomos daquele componente. Se eles não são atendidos, eles não funcionam. É por isso que um LED, que é um diodo, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, ele não funciona se você inverter. E é capaz dele queimar, dependendo da voltagem que você tem ali. Porque a estrutura da junção PN, ele cria essa barreira de potencial. Ou seja, se eu dopo um material para funcionar com um tipo de energia, ele não pode trabalhar com outra energia que não seja que eu dopei. Senão fica bem impossível, que é o que acontece aqui no circuito, como vocês estão vendo, né? Eu inverti. O que é que ele faz com a corrente, em teoria? Ele devolve, ó, essa setinha aqui, ó, ele está indicando qual é o sentido da corrente depois que ele bate aqui. E aqui, essa outra setinha de baixo, seria o sentido da corrente quando ela sai da bateria. Então, há um conflito. Se há um conflito, não vai passar ninguém. Então, o diodo, a principal característica dele é justamente essa. Baseado em toda aquela teoria de dopagem, de junção PN, ele serve para fazer esse bloqueio e só permite a passagem da corrente se for no sentido no qual ele foi construído, que é positivo para o negativo. Basicamente, a gente vai estudar alguns outros tipos de diodos. A gente tem um diodo que inverte essa situação, tá? Mas basicamente o diodo comum, comercial mesmo, ele funciona nesse sentido, tá? Eu tenho uma energia positiva, eu preciso de um sentido de energia positiva para o negativo. Se eu inverto, acontece essa beleza aí, certo? Esse resistor, ele tá aqui não é por enfeite, tá? Mas é porque existe um efeito eu não diria ampliação de corrente, tá? Mas há uns impasses neles, nos circuitos, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, que é necessário ter um resistor. Vocês vão observar que qualquer circuito onde eu tenho um diodo, eu vou ter um resistor próximo, por um motivo ou por outro. Mas vamos ter, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora não, porque para eu não assustar vocês, eu vou começar pelo diodo emissor de luz e depois a gente vê os outros tipos de diodo passo a passo, tá? Mas é só para vocês não tomarem susto logo de cara. Ó, aqui, gente, a gente já entra de fato na definição do diodo, né? Que foi tudo que eu falei. Aqui, ó, cada lado do diodo recebe um nome, que é o lado P, que se chama de anodo, que é o A, certo? Algumas literaturas, a representação do diodo ele pode vir desse jeito, tá? Com o A e com o Kzinho. Os LEDs também. Então, não se assustem se vocês verem os LEDs com o A e o K lá, mas é por causa justamente do anodo e do catodo, certo? Onde o anodo é o positivo e o catodo é o negativo. É tanto que alguns simuladores eles apresentam esses nomezinhos para dizer positivo e negativo, né? Porque na verdade essa definição de positivo e negativo
foi uma nomenclatura que a gente inventou para ficar mais fácil de se ilustrar, né? Mas na verdade, vocês sabem que não existe essa questão de energia negativa nem energia positiva, né? Isso daí é uma falácia que a gente conta para ficar mais fácil de se identificar os termos. Mas não existe nesse sentido. Então, normalmente, componentes que são polarizados, eles são identificados os polos através de anodo e cátodo, ou A ou K, certo? Aqui a gente tem uma polarização direta da junção PN. Consiste em colocarmos o terminal positivo da bateria no elemento P da junção PN e o terminal negativo da bateria ao lado do negativo, né? Que é basicamente o que a gente faz quando a gente faz um circuito como esse daqui, né? Essa descrição é bem bobinha, eu botei porque tinha lá no material, achei interessante. Quando você liga diretamente um diodo a uma bateria, é isso aqui que acontece. Você liga o positivo, esse daqui não, né? Eu fiz errado justamente para vocês verem. Você liga o positivo no positivo e o negativo no negativo. Eu vou ligar aqui direto só para vocês verem. Certo? Não acontece muita coisa aqui não, porque a gente não tem nenhum outro elemento no, no nosso circuito. Mas eu sei que ainda vai acontecer essa pergunta daqui a pouco, que é: certo, professora, mas para que serve isso de fato? Ó, o diodo, se a gente for definir, é o que eu falei, né? Ele só permite a passagem da corrente em um sentido. Mas o diodo, ele é um semicondutor base para a gente criar outros componentes, como transistores, pontes retificadoras, os LEDs, certo? Então, ele, na verdade, ele aprimore, digamos assim, ele puro, como a gente está vendo aqui na imagem, ó, ele é aplicado nos circuitos combinados com outros componentes para desviar uma linha de energia, por exemplo, para criar uma estrutura de retificação. Mas ele sozinho, como a gente está vendo aqui no circuito, ele não está fazendo nada, né? Até porque o circuito ele só anda em um sentido aqui. Mas as aplicações dele é muito mais minuciosa. Eu gosto de dizer assim, é muito mais situacional. E aí, quando a gente for estudando os tipos, aí vocês vão ver algumas aplicações diretas, certo? Esse diodo que vocês estão vendo aqui do lado é um diodo Zener. Ele é o diodo problemático. Eu gosto de chamar ele assim, porque ele é enjoado. Ele é um diodo ao contrário, porque normalmente a gente tem P para N, né? Ele, ele é o irmão ao avesso, mas depois a gente vai estudar ele mais tranquilo, certo? Aqui a gente tem uma polarização, né? Você ligar ele inversamente, ele não vai funcionar, dependendo da estrutura. Mas aqui a gente tem algumas especificações, certo? Ó, que foi tudo que eu falei até agora, né? Na polarização direta, só existe corrente elétrica se a tensão aplicada ao diodo for maior que A. A gente tem essa característica, né? Para um diodo comum funcionar, você tem que ter pelo menos, digamos assim, maior que, né? 0,7 volts. Por quê? Porque ele perde, eu não diria que ele perde, mas ele precisa de 0,7 volts para funcionar. Ele é aquele povo assim, ó, você vai passar no pedágio, mas você tem que deixar uma cota para mim. É tanto que aqui, ó, se a gente for medir aqui, vou parar, vou botar o resistor aqui de novo, só para vocês verem. Vou cortar esse. Observem o seguinte, que quando eu saio da bateria eu tenho quanto? Eu tenho 9, né?
Mas quando eu chego aqui nesse ponto, eu tenho quanto? Eu tenho 2.7 ou 2.8.22, estou vendo ao contrário, certo? Isso acontece não é porque o diodo é um resistor, não, gente. É porque ele precisa de pelo menos 0,7 volts para funcionar. É como se ele dispersasse esse valor, ele tivesse essa perca ao funcionar naturalmente, certo? Deixa eu ver se tem uma coisa no site. Ah, não. Eu sei que vocês estavam falando no chat, certo? Então, quando vocês forem aplicar um diodo dentro de um circuito, vocês têm que levar isso em consideração, que há essa perca. Principalmente se vocês colocarem vários, porque a cada um, por onde essa tensão passar, ela vai ter uma queda. Observem que a nível de corrente eu não tenho perca nenhuma, né? Mas a nível de voltagem eu tenho. Então, é uma característica do componente essa perca. Ele meio que dissipa em formato de calor. Ele dá uma esquentadinha. E ele precisa disso para poder funcionar. Bom, vamos lá. Ó, existirá uma corrente máxima que o diodo poderá conduzir, certo? E uma potência máxima de dissipação. Isso daqui é um cálculo que a gente faz. Alguns diodos têm especificações de corrente máxima que você pode aplicar, igual um capacitor, certo? Depende do tipo de diodo que a gente esteja utilizando. Mas depois a gente vai ver. Na polarização reversa, existe uma tensão máxima chamada tensão de ruptura, ou breakdown, certo? E é uma corrente muito pequena denominada de corrente de fuga, que é o IF. O que acontece? Quando você polariza ele, vocês lembram que eu fiz na estante ao contrário, né? Vocês viram que não há uma passagem, não há um fluxo de corrente se você inverter o diodo. Mas existe um limite para ele segurar isso. E o que acontece é que se, dependendo da tensão que esteja aplicada no circuito, pode haver uma ruptura e essa corrente vaze. Então, possa ser que o circuito volte a girar dependendo da voltagem que eu tenho aplicada ali. E se o meu resistor, ou se meu eita, eu ia chamar de capacitor. E se meu diodo ele aguenta aquilo ali ou não, certo? Então também é uma característica a levar em consideração. Aqui a gente tem uma curva de comportamento, certo? Baseado na polarização que a gente tem. Aqui quando a gente polariza é o positivo e o negativo devidamente, certo? A gente tem aqui, ó, aqui é uma tensão joelho. Essa tensão joelho é uma rupturazinha que a gente tem quando a gente energiza ele. A gente vai ter aquela perca de 0,7 pelo menos, né? Depende muito do diodo. E depois essa tensão ela vai ter a nossa subida e a gente também vai ter um fluxo de corrente, certo? Isso daqui é o que acontece quando eu tenho uma polarização direta. Quando eu faço uma polarização inversa, digamos assim, propriamente dito, a gente tem uma inversão daqueles valores, né? Que na verdade o que acontece não é o fluxo de corrente dentro do circuito. É tanto que se vocês observarem o gráfico aqui, tá tudo menos, né? Porque a tendência é baixar, mas a gente sabe que até um determinado ponto do diodo a gente vai ter uma tensão e uma corrente até ali. Não quer dizer que ele vai passar para frente, mas que ele vai, ele vai. Certo? Aqui a gente tem as duas características, né? Se vocês observarem, quando ele está polarizado diretamente da forma correta, a gente tem a tensão de joelho, né? Que é aquela tensão que ele consome para ele e o resto vai passar.
Na polarização inversa, a gente tem uma tensão de ruptura, que é quando ele meio que dá um, eu não diria curto, né? Como o nome já diz, ele rompe e permite alguma passagem ali, que não é o ideal que aconteça. Certo? Isso daqui vai assustar vocês. Eu não vou mostrar mais pra cá, não. Isso aqui eu vou deixar para quando a gente entrar diretamente na parte dos diodos, certo? Hoje eu quis só mostrar para vocês uma visão geral do que são os semicondutores. A gente vai entrar nos diodos, de fato, amanhã. A gente vai começar com o LED. O LED é rapidinho, não tem muita dificuldade. Depois a gente vai para os tipos de diodo, especificadamente. Aí depois a gente vai ver ponte retificadora e por aí vai. E depois a gente entra na parte de resistores. Até esse ponto, me contem o que é que vocês estão pensando aí. Tá difícil? Tá ruim? Me conte aí. Todo mundo tá calado. Vá, Humberto. Professora, eu sou de humanas, né? Então, Eu também. Então, acho que isso já diz muita coisa. mas tenha fé. Eu vou fazer uma atividade que você de humanas vai adorar. Oh, É porque tem alguns assuntos, por exemplo, a parte de indutores que eu falei ontem, vou voltar a falar daqui a pouco. Até para reexplicar para vocês. Essa parte de teoria de diodos, eu não costumo aplicar os cálculos diretamente, porque tem certas coisas que, por exemplo, essa matéria é eletrônica 1, que é eletrônica analógica. A gente não precisa ter um estudo a nível de uma engenharia, né? Onde você vai entender a fórmula que foi utilizada para definir a medida de cada coisa. Mas a gente precisa saber um pouquinho da teoria para a gente saber escolher os materiais, certo? Então, as atividades com relação a indutores, capacitores e diodos, eu costumo fazer algo mais ilustrativo do que algo mais calculado. Entendeu? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês absorverem. Até porque os cálculos que a gente faz normalmente em circuitos eletrônicos são cálculos bem tranquilos comparados a você criar um componente do zero, né? Mas tenha fé que vai dar certo. Não se desespere não, que eu imagino que você deve estar desesperado aí. Mais alguém? Meninos? Elenilton? Tá dormindo não, né, Elenilton? Acorde. Tá aí, né? Leonardo já voltou? Pronto. Ó, eu vou reexplicar o que a gente fez ontem rapidinho aqui pra Humberto e pra Leonardo, porque eu não gravei o que a gente fez ontem. E vou lançar um desafio pra vocês. Eu pedi pra vocês instalarem isso aqui. Vocês conseguiram instalar esse programa, gente? Me conte aí. Ainda não, né? João tem aquele probleminha do iPhone, né? Mas se você não conseguir, você vai baixar o Nox, né? O Nox é tranquilo. Porque o que eu queria? Essa semana, a nossa atividade dos assuntos, eu não queria fazer algo escrito como a gente fez de resistores, certo? O que é que eu pensei? A gente utilizando o nosso quadro lá, e utilizando o emulador, o simuladorzinho, a gente fazer algumas missões e colocar lá no nosso quadro. Para Humberto,
O Rafael disse que conseguiu baixar no celular e é bom. Deixa eu abrir aqui o que a gente fez ontem. Eu coloquei até lá no grupo, não sei se vocês chegaram a ver, né? O Google, ele tem essa extensão que é chamada de Jamboard, certo? Dá para abrir tanto no celular quanto no computador. E ele é o seguinte, ele tem alguns quadros aqui, ó, onde vocês podem fazer algumas colagens, certo? Os meninos capricharam aqui, ó. E aí ontem eu pedi o seguinte, eu vou pegar o de João e de Rafael aqui, que tá mais bonitinho. Não fazendo descaso com os outros. É porque tá bonitinho. Eu pedi ontem para os meninos fazerem aqui um mapa conceitual ou um gráfico, como vocês quiserem chamar, com características sobre os indutores, que seria o que são, como funciona e quando utiliza, e os tipos de indutores, certo? Então o João fez esse daqui, o dele ficou bom. Os outros meninos tentaram fazer também. A Maciel aqui tentou. Não ficou ruim não, só precisava organizar melhor, né? Rafael também fez o dele aqui, ó. Todo esquematizado, certo? Esse daqui é o de quem? Eu nem sei de quem é esse. É porque os meninos que estavam no celular tiveram uma dificuldadezinha. Porque no computador é mais rápido, né? Só você puxar aqui, ó. Você arruma rapidinho. No celular ele é mais chatinho de usar mesmo. Mas dá pra usar. Não, aqui não foi ninguém não. Aqui foi de Leicinho. Que ele disse que ia fazer. Então, eu achei uma alternativa interessante para a gente estar fazendo algumas atividades. Principalmente essa questão de resumos, né? Digamos assim. Porque aqui eu consigo ter acesso ao de todo mundo, tá vendo? Eu mando o link e vocês coisas. O ruim é que um pode colar do outro, né? Mas aí eu vou pedir para vocês. A próxima vocês fazem, cada um faz no seu. E depois vocês me chamam para visualizar o quadro de vocês. E aí fica mais fácil, certo? Aí qual seria o meu desafio de hoje, né? A partir de hoje. Eu não vou colocar diodos ainda, porque amanhã a gente tem que terminar. E eu tenho que mostrar para vocês a parte prática de fato dos diodos, né? Hoje foi só teoria. Mas qual seria o meu plano para essa semana? Vocês fazerem um quadro com todos os assuntos que a gente deu essa semana, inclusive o último que a gente vai ter na sexta-feira, certo? Uma espécie de resumos. E vocês poderiam colocar também circuitos que vocês criassem no simulador, certo? Vocês fariam o desenho aqui, tirariam um print, por exemplo. Vamos ver. Aqui é um retificador de meia onda, tá vendo? Aí vocês poderiam. Aqui, ó, tem a opção da câmera, tá vendo? E aí você salva como. Deixa eu ver como é que dá pra compartilhar aqui. Eu nem sei como é que faz aqui nesse coisa. Ou então você tira um print mesmo que é mais fácil. Recorta aqui, ó. Tira o seu printzinho e pode colocar no quadro também, certo? Como vocês vão fazer, cada um faz no seu, vocês podem utilizar mais de um quadro desse, se o espaço ficar pequeno, certo? Mas aí, qual seria a atividade da semana? Deixa eu pegar aqui as notas, né? Ó, fazer quadros. Vou botar quadros no plural porque abre espaço para mais de uma opção, né? No Jamboard com os assuntos e circuitos estudados durante a semana. Até então, a gente já viu quais assuntos. A gente já viu. Os resistores não entram nesse caso, tá?
A gente viu capacitores, o restinho. Os indutores vocês já fizeram, vocês podem copiar inclusive desse daqui. Se vocês quiserem, desse link, para não ter que fazer 2 vezes. Indutores. A gente vai ver o que é os semicondutores. Quando eu coloco semicondutores, eu tô falando da teoria, tá? Então, vocês podem pegar imagens para ilustrar isso. Os diodos. Pronto. Esses 4 temas aqui. A professora precisa ser um quadro para cada tema? Não. Não necessariamente. Vocês podem organizar da forma que vocês quiserem, entendeu? Pode ser um quadro só. Um quadro só eu acho muito pequeno. Mas vocês escolhem. Agora, não escrevam muitos textos, certo? Botem palavras-chave, coloquem frases no máximo. Mas eu não quero que vocês escrevam os textões. Ou então, se você for copiar da internet, não copie aquele texto todo que está lá na descrição. Leia, tire só um resuminho e coloque, certo? Porque fica até mais agradável até para ler, certo? Os exemplos aqui, ó, de João e de Rafael ficaram muito bons, tá vendo? Eles usaram muitas imagens, utilizaram os stick notes aqui, ó. E aí vocês escolhem. Para quem tá fazendo, quem for fazer pelo computador é mais fácil, né? Porque aqui no computador, deixa eu limpar esse daqui. Eu vou mostrar para vocês, para Humberto e para Leonardo, viu? Aqui no canto, ó, nesse canto, a gente tem as ferramentas que vocês podem utilizar para mexer nesse quadro aqui, certo? Aqui eu tenho a opção de limpar. Ele apaga tudo que estiver nesse quadro, certo? Então só usem se vocês forem apagar tudo. Aqui a gente tem a opção de limpar o plano de fundo. Ou seja, ou limpar não, né? De escolher o plano de fundo, ó. Quando eu clico aqui, ó, ele vai ficando ou branco ou pontilhado. Aí vocês escolhem qual é o melhor para vocês. Para mim tanto faz. Aqui no canto, ó, tem a opção de caneta. Essa opção é a que você escreve, tipo assim, ó. Por que eu sempre faço a letra I? Não sei. Minha letra já não é bonita, né? Então, aqui você tem a opção de apagar, né? Ou você vem aqui, ó, limpar frame e ele apaga tudo. Você tem a opção de seta também, tá? Para você arrastar as coisas que tem aqui. Aqui você tem a nota autoadesiva. Ela é bem simples. Você clica lá, ó, bota lá. Que dia é hoje? Terça, né? Terça, tá vendo? Aperta em salvar. E ela cria aqui, ó. Se você quiser fazer mais, você continua digitando. Se não, cancela. E aí, ó, tô com a setinha, tá vendo? Eu arrasto ela para qualquer lado. Faço assim, diminuo. E por aí vai. Aqui eu tenho a opção de colocar uma imagem, tá vendo? Você pode pegar do computador ou pesquisar aqui no Google, ó. Carros. Vamos botar casa. Aí aqui você escolhe uma casa, botar essa bonita aqui, ó. Selecionar. E aí ele carrega a imagem pra cá. Aí você pode diminuir. Pode fazer uma setinha. Aí aqui, ó, embaixo a gente tem a opção formas. Tá vendo? Você vem. Por exemplo. Aqui você pode girar. Pode diminuir. Tá vendo? Além da seta, tem outras, né? Tem quadrado, bola, muita coisa. Aqui, para quem quiser escrever sem ser no Stick Note, agora essa função aqui só funciona no computador, tá? No celular ela não funciona. É a caixa de texto. Você clica, aí coloca aqui, ó, terça-feira, por exemplo.
Apareceu a margarida. Aí, ó. Aí você consegue colocar em qualquer canto, tá vendo? Se você quiser mudar a cor, é aqui aqui em cima. Você escolhe qual é a cor. Aqui você escolhe alinhamento. Aqui o tamanho, ó. Tá vendo? E aí é sucesso. E aqui é só um laser, aqui é só para apresentar. Se vocês forem apresentar, serve. Boa noite, Everson. Apareceu. Aí, Humberto, você que é de humanas e gosta de dar aula online também, tem uma opção aí. Isso daqui é bem interessante, certo? Já no celular, vou mostrar para vocês no celular, né? Que possa ser que alguém queira usar o celular. Aí eu vou ter que abrir essa versão aqui. Essa daqui não funciona. No celular ele é mais chatinho. Os meninos ontem bateram a cabeça um pouquinho. Mas tentaram, né? Um tempinho eles aprendem. Enquanto carrega aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Quando vocês fizerem os quadros de vocês, vocês vêm aqui, ó, compartilhar. Tá vendo? Aí vocês vão digitar o meu e-mail aqui, Andressa Mirella 21@gmail.com, certo? E aí vocês vão compartilhar comigo quando vocês terminarem de fazer. Porque aí cada um faz o seu, fica organizadinho e depois vocês só me entregam dessa forma, certo? E depois eu vou copiar, né, para botar lá no... Aí aqui, ó, no celular, ele aparece dessa forma, tá certo? Aí, no caso, quando vocês forem fazer a atividade, vocês vão vir aqui no mais, certo? Vão, ó, criar. Ele fica em inglês mesmo, porque ele é piloto, sei lá o que ele é. Ele é novinho, essa extensão. Aí aqui, pincelando lá, você consegue dar o zoom, né? Aqui é a função de caneta, que eu não gosto. Não usem. Aqui é a função de borracha. Aqui é a função de seta. Aqui é o laser. Para vocês colocarem outras coisas aqui, vocês têm que vir aqui no mais, ó. Aí, opa, peraí que eu cliquei no negócio errado. Aí aqui você tem a opção de tirar uma foto diretamente pela câmera. Aqui vocês vão procurar na biblioteca do celular, certo? E aqui em cima, ó, é o stick notes, que é aquelas notinhas, né? Aí vocês vão colocar lá, vou escrever terça de novo, terça. Aí eu aperto aqui, ó. Aqui em cima você escolhe a cor. Aperta aqui e ela aparece, tá vendo? Aí pra diminuir é o mesmo jeito. Aí você arrasta, ó, e coloca. Vou botar menorzinho. Ah, quero botar uma foto aqui. Como é que eu vou fazer? Vou vir no mais, imagem. Aí vocês vão ter que baixar a imagem antes, né? Vocês vão vir aqui no navegador. Que eu pesquisei ontem, tá? Deixa eu voltar aqui. Botar no Google de novo, né? Google. Eita. Aí vocês vão pesquisar, ó, casa, por exemplo. Aí você vem em imagens. Aí você vai escolher uma casa, essa aqui bonita, né? Segura e salva. Aí ela vai baixar. Aí você volta lá no aplicativo. Aí você volta aqui, né? Pra voltar pra lá e vem mais. Imagem. Aqui, ó. Aí já aparece a última que você baixou, tá vendo? E aí, ó. Você consegue colocar ela. Aqui não dá pra desenhar. Aqui não tem a opção de formas. Eu não achei, pelo menos. Ah, professora, como é que eu faço uma seta aqui, por exemplo? Pra diminuir aqui, né? Você vem aqui na canetinha, escolhe uma cor.
Você chega aqui com o dedo, ó. E faz a setinha de você mesmo. Certo? E aí vocês vão fazer o quadro de vocês com os assuntos. Lembrando que aqui tem os exemplos dos meninos, ó, uma forma de organizar. Essa aqui de Maciel ele tentou, mas ele não conseguiu arrumar porque ele estava no celular, né? Aí aqui, ó, tem outra forma de arrumar. Mas vocês podem pegar como exemplo para fazer esse tipo de atividade os mapas conceituais, né? De novo, mapa conceitual. E o que é? Esse aqui é grandão, né? Legal. Mapa conceitual, deixa eu ver. Eletrônica, deixa eu ver se alguém já fez alguma vez na vida aqui. Não. Engenharia, aqui fizer de engenharia eletrônica. Aqui alguém fez das distribuição. Não tem nenhum bom aqui. Esse aqui tá feio. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é um exemplo, ó, de mapa conceitual, certo? Então, eu tenho aqui os três, entre aspas, a Santa Trindade, né? O tema central é tecnologias. Aí eu tenho aqui as pessoas que têm interação com isso, né? Que é o professor e o aluno. Aí, dentro dessas tecnologias, eu tenho ramificações. Que são o quê? São softwares e as mídias, né? E aí, esses softwares, quais são? Aí ele vai definir, né? E qual é o objetivo dele, que é a construção do conhecimento. Aí tem a questão das mídias. Aí vem quais são as tecnologias aplicadas a mídias, essa lousa digital, pesquisa, internet, carteira eletrônica. E aí cada coisinha vai se ramificando baseado na sua classificação. Vocês podem adotar esse tipo de desenho para fazer o resumo de vocês, ou você pode fazer um fluxo, como os meninos fizeram lá no de indutores, certo? Então eles fizeram uma escadinha, basicamente, certo? Ou vocês podem fazer algo mais visual, se for da escolha de vocês, certo? Mas o que eu quero é que vocês apliquem a visão de vocês sobre os conteúdos que foram dados. Eu não preciso daqueles termos técnicos ou daquelas definições super teóricas. O que eu quero é a visão do entendimento de vocês com relação aos assuntos. Obviamente que esses assuntos aqui, ó, não é só você chegar lá e botar uma frase sobre capacitores, né? Eu quero que vocês respondam pelo menos aquelas perguntas que a gente fez para indutores, né? Que é, bota assim, ó, o que são, como funcionam, certo? E os tipos, pelo menos. O resto, eu acabei desligando o meu teclado, que ótimo, parabéns para mim. E, opa, eu ativei uma função que eu nem sabia que tinha no teclado agora. E os tipos, certo? Aí aqui, ó, quando vocês forem falar de como é que funciona, vocês podem pegar um circuito feito aqui no simulador e colocar, inclusive, junto a essa pequena definição que vocês vão colocar, certo? Os tipos é só vocês pegarem aquelas imagens e tranquilidade, certo? Tá muito ruim? Tá muito difícil? Eu vou até salvar isso aqui. Se alguém perder a aula, depois me perguntar.
Segunda semana, pra saber o que é, né? Tá tranquilo? Tá muito difícil? Ou não? Eu tinha comentado, a gente tinha combinado, né, na semana passada, que na sexta-feira agora a gente vai fazer o estudo do multímetro, né? Com alguns componentes. Vocês conseguiram achar as plaquinhas de vocês? Como é que tá esse processo aí? Humberto, o simulador, eu inclusive coloquei ele lá no grupo. Eu vou te marcar nele. E tem na plataforma, viu? Aqui na Fatec, na Palmadão, eu nem não atualizei hoje. Vou até entrar. Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Programa simulador de circuitos. E lá no WhatsApp, eu vou fazer isso inclusive agora. Deixa eu pesquisar simulador. Eu coloquei ele mesmo, não botei nenhum link. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vou marcar seu arroba aí pra você ver. Você vai ver aí. Viu? Pronto. Aí tá lá. Eu vou colocar as apostilas. Tá ok, credo. Eu vou botar as apostilas aqui. Tá faltando essa de indutores, certo? Essa dessa introdução a diodos, eu vou até mudar esse nome aqui e vou colocar semicondutores. E aí, a de amanhã eu coloco com o nome de diodos de fato, certo? Porque como isso aqui foi uma introdução a semicondutores, para vocês não se perderem nos assuntos, eu vou alterar e aí eu coloco aqui e jogo lá no grupo também, porque Leicinho tá sem acesso à plataforma até hoje, né? Que eu pedi e o pessoal não colocou. E aí, é, a questão do multímetro. Eu achei um multímetro para comprar, pelo milagre de Jesus Cristo. Então eu já estou preparada. Vocês que vão me dizer aí se estão preparados ou não. Everson tá dizendo que é pra ser na quinta-feira pra você tomar essa cachaçinha na sexta, né? Mas tá fora. Vai ser na sexta. Nem que seja mais rapidinho do que na semana passada. O que é que você tem na sexta? Oh, me diga aí. Ah, você é gospel, é? Depois das 6 não trabalha ou não pode mais estudar nem nada, né? Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou fazer a chamada aqui, aproveitar que tá tudo aqui. Vocês sabem que a chamada de vocês agora é todo dia, né? Deixa eu ver, automação. Automação só tem João. Aí aqui eu já fecho tudo, ó. Vocês já estão. Aqui eu finalizo, ó. Porque se deixar isso pra fazer no final da semana, o trabalho. Deixa eu ver, eletromecânica. Sua presença de ontem? Você nem apareceu ontem. Eu vou editar, inclusive. Deixa eu ver quem é que tá aqui presente. Acho que só Maciel que não veio, né? Everson, não sei não. Deixa eu ver. Eletrotécnica. É, isso. Só não veio Leicinho e Maciel hoje. Vixe, ele tá. Não é Covid não, né? Eu espero que não. Certo, gente? É... E aí, alguma dúvida com relação às nossas atividades? Alguma
Alguma dúvida com relação, alguma sugestão, alguma coisa? Digitar aqui. No mês de agosto passou rápido, né? O quadro, o que é que eu tô fazendo, Humberto? Todas as nossas atividades, como elas são semanais agora, né? Vocês têm até quarta-feira que vem para me entregar. E outra atividade, professor, essa não passou. A de resistores é para amanhã. Já. Amanhã ainda eu corrijo ela. Ixi, Vou até lançar o. Amanhã durante o dia eu lanço o link para vocês enviarem, certo? pra que botar tanta pergunta, professor? Porque aquilo ali cai em concurso, cai em vestibular, cai em tanta coisa. Mas no concurso você tá dizendo só caía uma, aí você vai botar 10. Mas se você for fazer um concurso específico para a área de eletrotécnica, eletromecânica, até de automação, mas pode cair várias. Treinamento para fixar. Lembre que vale nota. Eu com esqueço. Fique em paz, tá? Eita, João, o que foi? O desespero. A gente vai negociando essas datas. Mas a de amanhã, ou a que eu passei semana passada, eu queria corrigir amanhã. Pode corrigir, depois eu entrego. Ah, não. Tem que me entregar primeiro para depois eu corrigir. Ou então corrijo na sexta também. A gente vai negociar. A gente vai vendo. Certo? Uhum. Tchau.